acho que é o seguinte, não, só para dar um start, enfim, o filme de hoje aqui que nós vamos debater no Cineclube Casa Casadas é o Nós por Nós, né, do Ale Muritiba, e do o Jandir é Santin, e do Jandir Santin. Bom, esse é um filme, depois eu queria que vocês falassem sobre isso, né, porque eu na pesquisa vi que era um filme que tinha data marcada exatamente no momento em que o isolamento social começou, né? Então, um filme muito prejudicado por esse processo terrível que a gente vive, por essa pandemia, e que eu queria ouvir de vocês como foi isso, se o filme chegou ao cinema ou não. Eu não conhecia, eu vi agora o filme, tive a oportunidade de ver esse filme, que é um filme que se passa na Vila Sabará, em Curitiba, na periferia, né? Mas que poderia ser na periferia, na favela, numa comunidade de qualquer lugar do Brasil que vive os problemas, como os problemas com o tráfico de drogas, com a violência policial, com a discriminação racial. Então, ele é um filme que se passa, infelizmente, ele é universal pelas mazelas que ele traz e aborda em comum que existem no Brasil inteiro. Mas me chamou muito a atenção nesse filme, bastante, primeiro o que a gente chamaria de mise-en-scène, né? Mas a encenação do filme, que é uma encenação muito forte, com uma preocupação muito grande com os enquadramentos. Os enquadramentos eles transmitem o instante, né, daquelas ações em que elas são filmadas. Nada é gratuito, né? Quando se filma próximo aos personagens, como se filma distante os personagens, sempre há uma comunicação a mais do que o que simplesmente está acontecendo no momento daquela ação. E um outro aspecto que ele é um filme, talvez um dos filmes mais violentos que eu tenha visto nesse período todo, sem uma violência explícita. A violência se dá através do olhar, a violência se dá através da abordagem assediadora, da abordagem violenta, tanto da polícia quanto do tráfico, né? É um filme de muito silêncio, de muita tensão interna e de uma interpretação de atores que eu achei fantástica. Não conheci nenhum daqueles atores, mas achei incrível a espontaneidade, o realismo, a crueza no tratamento dessa crueldade urbana, né? Então, um filme que realmente me surpreendeu positivamente e que eu acho que traz uma série de reflexões, não apenas do ponto de vista social, mas da própria linguagem cinematográfica. Eu queria começar ouvindo um dos diretores que está aqui com a gente, que é o Jandir, sobre como é que foi o processo de realizar esse filme, de fazer esse filme, como esse filme veio à tona como ideia e como depois ele se materializou com aquelas pessoas, com aquele lugar, com aquele ambiente, com aquele realismo, né, que é um dos destaques desse filme, dentre tantos outros. Então é isso, Jandir, boa noite e vamos em frente daqui para frente com vocês. Legal. Bom, então boa noite a todos, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre o filme, falando sobre cinema, né? Vou começar aqui, mas todo mundo aí, Luiz, Maurício, o Antônio, eu não estou vendo o Matheus, tá aí também? O Japa, eu falei com ele à tarde, cara, eu mandei o link agora para ele, mas ele não respondeu. Mas aí vocês me complementam, assim. De qualquer maneira, esse projeto, ele nasceu por conta de um edital das TVs públicas. Eu não sei se vocês lembram desse edital, foi um edital bem importante, sim, acho que deu uma boa impulsionada em ciclos regionais, assim, de produção. Então, ele começou com uma demanda muito específica. Na época, era um edital que tinha uma temática muito específica de um coletivo da comunidade proativo, fazendo, né? Então, ele nasceu como uma minissérie nesse momento, e ele chegou a ser uma minissérie, esse projeto chegou a ser uma minissérie de 5 capítulos, e que depois, eu estou falando do ponto de vista do caminho da produção, e já vou falar do ponto de vista do caminho dos autores, assim, né?
E aí eu acho que uma vontade muito grande do Ali na época de fazer esse projeto chegar mais longe, e acho que desde sempre tinha essa vontade de fazer também um longa desse projeto, assim, que era uma série de 5 capítulos de 25 minutos, então ele tinha mais ou menos o tempo de um longa, a história diegética também se passava assim num curto período de tempo, e essa foi uma questão, eu acho que a gente inclusive pode falar mais sobre isso aí, o Antônio está aí para a gente, acho que talvez nunca falamos sobre isso, né, Antônio, mas eu acho que foi uma questão, assim, da gente estar, às vezes, fazendo uma série, às vezes estava fazendo um longa, mas, de qualquer maneira, eu acho que foi essa decisão de tornar ele um longa foi muito acertada, porque realmente, por mais que o projeto não chegou aos cinemas, ele com certeza chegou muito mais longe por ter se tornado um filme, assim. Ele chegou 3 dias no cinema. Né? Porque, enfim, né, circulou alguns festivais, estreou lá em Tiradentes, passou no Festival do Rio, teve uma repercussão que acho que levou ele além. Então, desse ponto de vista, acho que foi acertado. Agora, do ponto de vista da autoria, eu sinto que ele nasceu de uma vontade. Na época, a gente estava falando muito de um outro momento. Olha só, isso era 2015, esse edital. Então, a gente estava falando ainda de um outro momento da periferia brasileira que a gente estava vivendo, que era muito essa coisa do empreendedorismo, de querer contar um outro tipo de história. Então, a gente estava querendo contar a história desse grupo de jovens, primeiro desse menino do café, que era um empreendedor e que estava ali fazendo a festa, que estava fazendo, sabe, querendo deixar aquela vida para trás, para fazer outra coisa e tal. Então, era um pouco sobre isso, assim, a gente tinha vontade de falar, construir uma narrativa que não fosse uma narrativa de derrota, sabe? Mas que fosse uma narrativa de reinvenção e de contra-violência. Assim, eu acho que toda essa camada da violência, acho que entrou muito por conta também do momento que a gente estava vivendo, assim, mas também por conta de uma demanda de dramaturgia, de série, que era o que a gente estava fazendo. Mas a gente tinha muita vontade, a gente não queria falar só sobre isso, né? O café ele se torna um mártir para inspirar algo que vem depois, né? De alguma maneira, então a gente queria, eu acho que ele nasceu muito dessa vontade, assim, de falar de uma galera que estava querendo deixar essa história da violência toda para trás, assim, e uma história que fosse se fosse de violência, pois que fosse então de contra-violência, assim, de algo um pouco mais propositivo, não sei. Ok. Quem gostaria, reforçando, né? Eu quando disse da violência, que eu acho que é aquela violência implícita, né? Ele é um filme que tem uma violência implícita muito grande. Foi interessante se você falar. São personagens que querem fugir da violência, mas que vivem num ambiente em que essa violência oprime. Ela tá muito presente. Me impressionou muito essa questão da abordagem. Sim. A abordagem daqueles policiais, ela é de uma violência psicológica, né? Agora, só para concluir o raciocínio, eu juro que vou concluir, rápido. Porque acho que daí tu me perguntou sobre a realização, né? Acho que Isso. a parte mais legal do processo, né? Porque eu acho que a gente saiu de um roteiro bem roteirizado, assim, porque quando a gente estava construindo essa série, a gente tinha um roteiro de minissérie ali, com diálogos e tal. Mas eu acho que essa talvez foi a grande sacada e talvez acho que a grande virtude do filme, que foi, bom, primeiro a gente tinha uma situação de produção que era, a gente tinha uma verba, me corrija se eu estiver errado, Antônio, mas que é quase 1/3 do BO do Mink, assim, projeto de pouquíssimo orçamento, mas que, de alguma maneira, a gente fez disso linguagem, mas eu vou te explicar por quê, assim, não para parecer uma frase de efeito, mas porque a gente queria buscar, apesar do roteiro firme e tal, um realismo. Tu falou do realismo, né? Um realismo naquele fazer cinematográfico. Assim, a gente queria permitir que aquela paisagem física e social de fato pudesse revelar, de que de alguma maneira a vida pudesse entrar ali. Eu particularmente estava, eu acho que não só eu, mas o cinema brasileiro estava muito nessa época, essa coisa dos filmes híbridos, o documentário, a ficção. Eu vinha muito de uma pesquisa assim nos meus curtas de tentar encontrar o documentário dentro da ficção. Eu lembro que Iracema,
por exemplo, do Boldanski, que era uma grande referência na minha vida, assim. Então a gente foi com essa ficção, com esse roteiro, mas de alguma maneira com uma postura de querer deixar a vida entrar ali, e isso passa por uma série, essa estética passa por uma série de decisões técnicas que casaram muito também com a estrutura que a gente tinha. Então, por exemplo, assim, a gente não podia ter uma estrutura gigante que engessasse tudo e que fizesse, por exemplo, não permitisse que as pessoas continuassem passando na rua, que a vida, de alguma maneira, continuasse, entre muitas aspas, fluindo por ali, de que a vida e o mundo pudesse, de fato, entrar no filme e tal. Ou, por exemplo, isso se transmite muito, e é o que eu mais gosto no filme, particularmente, que é a parte da atuação, sobretudo dos atores não profissionais naquele momento, que também nos exigiu uma postura técnica, que era muitas vezes disso, assim, de deixar o plano fluir para que a improvisação dos diálogos rolassem, ou, mais uma vez, não ter uma estrutura pesada que fizesse com que os meninos e as meninas tivessem que ficar repetindo muitas vezes, ou um texto dado. A gente tentava buscar muito mais uma espontaneidade daqueles diálogos, daquelas conversas, e aí para isso tem que se tomar uma série de decisões técnicas que muitas vezes, e aí acho que o Maurício pode falar, por exemplo, desde a fotografia, assim, a gente então tem que ter uma câmera leve, uma câmera que possa, não precise de tanta luz, porque a gente não pode montar uma parafernália, a coisa tem que acontecer mais. Então, às vezes, eu sinto que eu já ouvi muitas críticas assim, que tecnicamente o filme tem questões, mas muitas vezes elas se devem a essa vontade de encontrar um real ali, de encontrar um documentário que, permitir que o documentário de alguma maneira invadisse o filme, assim. Eu acho que ele acontece em vários momentos, assim. Tem momentos de atuação de muita naturalidade, verdade, espontaneidade, e eu acho que o que permitiu isso foi essa série de também decisões técnicas, né? Que passa lá pela fotografia, pelo som, pela luz, pela não sei o quê, né? Que é isso, eu acho. O Paulo está pedindo aqui a palavra, mas antes, Paulo, eu vou passar aqui pelo Maurício, pelo pessoal, depois eu chego aí em você. Maurício, queria te ouvir sobre isso, que essa questão técnica, né, que para mim, em momento algum, me pareceu, não vi problema nenhum ali, pelo contrário, vi uma realização muito condizente com o que estava sendo narrado, e até enfatizante do que estava sendo narrado. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Bom, eu lembro quando a gente começou a conversa sobre o filme, assim, era um pouco assustador até, sabendo o tamanho do orçamento que a gente tinha, as condições que a gente tinha, a época que a gente ia rodar, que era inverno aqui em Curitiba. Então, tudo apontava para não ter um final muito feliz, assim, né? Mas aí a gente foi adequando as coisas, a questão, por exemplo, né, de atores não profissionais, né? A gente não tinha decupagem para o filme, era tudo pensado para ser um filme muito solto, né? E o orçamento, então, impedia a gente ter uma estrutura muito grande de todo equipamento, de câmera, de luz. Então, desculpa, quando não tem decupagem, tem a carinha da Louise, é melhor. Então, mas assim, essa questão técnica, a gente acabou se adaptando. Falei, bom, vamos rodar, a gente tem que cair na realidade e rodar com o que tem. Então, na época, por exemplo, o que a gente conseguiu rodar com uma A7S da Sony, com lente Zeiss fotográfica. E foi isso. E aí a gente montou um monstrinho, porque só ela seria muito ruim de manipular, então a gente montou uma estrutura para poder tirar o sinal dela e usar um gravador externo. Eu não lembro na época se a gente tinha, acho que tinha um transmissor, um Teradek, mas era um monstrinho, muito assim, não era equilibrado, nada, né? Foi o que a gente conseguiu montar para trabalhar. E aí, essa questão assim da não decupagem, por exemplo, né? A gente discutiu muito isso, não vamos fazer nada, não, vamos
vamos chegar, e aí todo dia a gente chegava, eu, a Lô, o Ali e o Jandir chegava mais cedo no set, muitas vezes madrugando lá, quase uma hora antes, assim, para discutir as coisas que a gente ia fazer no dia, as cenas que a gente ia fazer no dia. Não, mas, Maurício, deixa eu fazer uma pequena intervenção. Porque a gente não tinha uma decupagem certa, mas a gente tinha uma discussão do conceito. Sim, lógico. Então, por exemplo, assim, o conceito dessa cena é uma cena mais violenta, que a gente vai usar uma câmera mais agressiva na mão, não sei o quê. Agora, se ela vai sair daqui e ir para lá, ou daqui e ir para lá e depois voltar, a gente não sabia muito bem. E era muito aquela coisa de seguir os corpos dos atores e deixar eles livres. Então, estavam conversando e o menino ia para lá e, sabe? Então, não tinha... Eu tenho uma curiosidade para o Maurício aqui. Uma das sequências que mais me impressionou foi a dos três conversando ao longe. Que aquela opção é uma opção, você realmente ouve próximo, né? Mas eles estão muito distantes. Primeiro estão os dois conversando, aí chega o terceiro. E eu falei, caramba, que impacto dramático que deu isso aqui, que foge totalmente, o filme estava todo próximo, tudo ali, não sei o quê, e de repente vem aquele plano, né, que dá uma desconcertada no filme, que é lindo, é belíssimo, é um amanhecer, e enfim. Eu fiquei muito curioso para saber o conceito desse plano, por que vocês chegaram nesse plano. Bom, cara, então o que eu já estava falando assim, não tinha decupagem, né, para o Jandir não ficar bravo, ele não tinha essa decupagem desenhada, mas aí, nessa nossa conversa... Oi? Não foi por falta de tentativa da gente tirar a decupagem. Mas aí essa decupagem diária que a gente fazia, que tinha, obviamente, um desenho do que era o clima de cada cena, então a gente discutia isso mais ou menos como ia fazer na nossa reunião diária, pré-gravação. E aí, quando chegava no set, a gente adaptava, até porque assim, não adiantava a gente pegar, como não eram atores que tinham, não eram atores profissionais, não adiantava a gente definir posição com eles. Então, o que a gente fazia? Deixava eles fazerem a cena, como eles se sentissem bem. Aí, enquanto o Jandir e o Ali iam moldando os movimentos deles, eu ia criando o meu balé em torno dos atores. Então, raramente teve alguma coisa que foi realmente muito planejada. As coisas, esse movimento iam surgindo à medida que a gente ia fazendo. E era quase impossível de repetir esses movimentos, porque os atores não adiantava se colocar uma marca no chão, eles não tinham essa noção de vou parar no mesmo posicionamento, né? Como se trabalha com atores com grande experiência. Então, a gente, normalmente, cada take, os atores estavam numa posição diferente, que é uma pena que o Mena não está aqui, o montador, mas isso criava uma dificuldade para a montagem. Mas foi uma coisa muito interessante, porque eu lembro no primeiro dia, eu pensei, isso não vai funcionar. Porque é isso, a gente tentou marcar com os atores a posição que eles fizeram a primeira vez e nem olhavam para a marcação, né? Então é isso, acho que é até difícil de dizer assim se teve alguma coisa que surgiu de um conceito pré, assim. Não, mas Maurício... Sim, eu digo nessa questão de, esse enquadramento vai ser assim. Sim, mas... As coisas foram surgindo com naturalidade e com o movimento dos atores, né? Mas deixa eu dar só um exemplo dessa coisa do conceito. Então, ao mesmo tempo que numa cena violenta o conceito, por exemplo, era uma câmera mais agressiva, nessa cena a gente sabia que essa mesma câmera agressiva não ia funcionar. A gente sabia que precisava ser uma coisa mais pousada, uma coisa... Ou, por exemplo, assim, momento que ele está caminhando com o irmãozinho na rua. Então, não vai ser uma câmera agressiva como que a gente queria. Nesse momento vai ser uma câmera também mais fluida, mais estabilizada. Então, assim, a gente debatia muito os conceitos de cada cena e do que como a gente achava que mais ou menos tinha que se portar para criar um clima ou não. Então, por exemplo, essa cena, a gente já imaginou uma coisa mais, né, é um momento quase que de um luto, né? Então, talvez essa coisa mais parada, mais lenta possa nos trazer isso. Eu acho que tinha muito esse conceito. Sim. A gente não sabia mais ou menos o tamanho do plano, se ele era um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas a gente ia sabendo que era isso, olha. Essa cena é uma cena que é um pouco mais leve, então a gente precisa, né, ter uma outra postura de câmera. Essa já aqui não, é uma cena de... Eu acho que um pouco nesse sentido, né? Ela funcionou muito como
o prenúncio da morte do café, né? Ela prenuncia a morte do café. Ela... E ele tava, eu lembro que a gente assim filmou outras coisas, filmou outros planos nessa cena e a gente parou e olhou e falou, cara, o céu tava vermelho assim, do nada, vermelho, e era bem isso, a morte do café. Então, era um negócio, pô, vamos fazer isso aqui, ó. E aí corre todo mundo, não, então tem que tirar os caminhões para lá, tem que... porque não estava planejado, né? Então, Luiz, quer falar, Luiz? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, pessoal? Bom, para quem não sabe, eu fui assistente de direção do filme. E, nossa, Jandir, eu estava te ouvindo falar aqui, eu estava rindo de todo o perrengue que foi, né? Que foi um perrengaço. Assim, eu me lembro muito do perrengue físico que foi para fazer o É Nós por Nós. Mas, ao mesmo tempo, eu estava lembrando aqui o quão feliz a gente foi fazendo também, né? E contando essa história, assim. Eu tenho lembranças muito maravilhosas. E eu finalmente vou poder contar frases memoráveis que eu lembro até hoje, assim, que o Jandir repetiu hoje já. Ele falou, é a vida entrando no filme. Eu sempre me lembro disso. Não, Luiz, é a vida entrando no filme. E corta para lá a gente na filmagem, o cara lá no fundo dando tchau para a câmera. Luiz, tem que correr lá para tirar esse cara. Então a gente viveu momentos assim da vida realmente entrando no filme, mas momentos muito mágicos assim também de ver. Uma pena que o Matheus não está aí, né? Porque o Matheus foi um cara que eu acho emocionante a história dele, do início da carreira dele no É Nós por Nós, enfim. E para mim é um projeto que eu tenho um carinho muito grande, assim, porque foi meu primeiro trabalho de primeira assistente de direção de um projeto grande, logo com um puta desafio, né, que é 2 diretores. Então, várias vezes por não ter decupagem, que nem a gente falou do começo do conflito, né, às vezes rolava mesmo, né, justamente por ter essa espontaneidade de se decidir na hora, muitas vezes Jandir e Alia não concordavam. E eu tinha que ir lá e todo mundo tinha que se decidir, e tinha que se dividir ali. Então, super desafiador, um projeto super desafiador, mas que eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Não, bacana. Essa coisa da montagem é muito importante, realmente é uma pena. Tem algumas coisas de som muito boas. Logo no início, o barulho da metralhadora, que eu já pensei assim, poxa, isso é o ambiente ali da periferia, mas era o barulho da metralhadora do PlayStation, da sequência posterior. Então, é muito, muito cuidadoso, tudo é muito cuidadoso, sim, mesmo com essas dificuldades. E o Antônio, queria ouvir o Antônio também falar aí sobre o filme. Bom, boa noite. Tentar dar um breve resumo aqui do que foi o Nós por Nós. Começar lá do começo, acho que o Jandir que trouxe a ideia, né? E dentro dessa proposta do edital, TVs Públicas, saudoso edital, TVs Públicas, e a gente desenvolveu o projeto e fizemos o roteiro e mandamos para esse edital que fomos contemplados com R$650 mil para fazer 5 episódios de 26 minutos. Inclusive, essa cena que você citou, Ricardo, a primeira imagem do segundo episódio, né? Então, eu também fico pensando sempre na estrutura. Então, o segundo episódio começava com essa imagem de impacto, assim, e tal. Então, era bem... Também tem essa questão da estrutura da série que foi pensado... Tem alguma interferência aí? Não sei se alguém que está... Não, acho que não é aqui, não. Aí. Então, tem essa questão da estrutura da série, né, que quando a gente... Então, a série ela ficou com 120 minutos, né, 5 vezes 26, alguma coisa assim, e depois o filme, a versão longa, ficou com 90 minutos. E foi um desafio colocar na cabeça desses dois que falar, tipo, galera, você tem que fazer a série, você tem que fazer a série. E aí, porque assim, todo mundo era de cinema, todo mundo vontade de fazer cinema, acabou sendo contemplado com o recurso para fazer uma série. Falei, vamos fazer a série. Depois a gente pensa no, que foi até que o Jandir comentou, né? Depois a gente pensa numa versão de longa, tudo bem, acho que vai rolar e tudo bem, mas vamos focar na série, porque tem que sair 5 episódios de 26 minutos, tem uma questão de estrutura de série, de gancho, essas coisas todas, que a gente tem que fazer isso bem feito. E foi muito legal, porque depois o filme foi exibido nos canais, assim, era um edital de TVs públicas, então ele
pode ser exibido nas TVs públicas, não é obrigatório ter exibir, mas na cultura foi exibido em horário nobre, 8 horas da noite, TV Brasil também foi exibido em horário nobre, 8h30 da noite, aí na TV Futura, mais recentemente, também licenciou, foi exibido nesse mesmo horário à noite, então foi bem legal a experiência de fazer uma série. E aí depois veio essa vontade de fazer um longa, bem uns anos, assim, um pouco depois, assim, não foi na sequência, né? A gente fechou a série, até porque tinha muitas demandas da série, muitas coisas para fechar a série, tinha uma questão de arquivos, de XDK, que ninguém conseguia se entender, estava começando a acessibilidade na época, então foi meio caótico, assim, a questão de colocar acessibilidade dentro dos episódios e tudo, né? Isso lá em 2016, né? Eu tô falando 2016, acho que foi 2016, 2017, né? Então, teve todas essas dificuldades técnicas que a gente teve ali para fechar a obra por conta dessa questão, principalmente da acessibilidade, assim, que ninguém se entendia direito qual que seria esse padrão dos recursos de acessibilidade dentro do filme, né? De uma série, de um produto audiovisual. E aí depois, sim, a gente resolveu essa questão da série e falou, então aí eles começaram a mexer no corte do longa, né? E aí veio o longa, que eu falei, quando a gente viu o longa, acho que a gente fez até um teste na sala, né? Se eu não me engano, não lembro, na sala de cinema, mas eu vi essa versão e falei, não, ficou legal, funciona também, acho que fica bem bom o longa-metragem, e aí a gente foi buscar uma distribuidora e tal, e lançamos, e ficou 3 dias em cartaz, veio a pandemia, fechou todas as salas, e então foi bem, bem trágico, assim, a gente fez um lançamento, estava fazendo um lançamento super legal, com pré-estreia, com ativações, aqui em Curitiba tinha feito a maior festa ali no Cine Passeio, né, tipo, de pré-estreia e não sei o quê, um evento, assim, legal, ia rolar em outros lugares também, e aí veio a pandemia justamente no meio, na cine-semana do meio do filme, assim, não ficou nem uma cine-semana em cartaz, e aí já começou a fechar tudo, já tinha, algumas salas nem entrou, porque já tinha fechado antes e tal, então foi bem ruim, e aí depois a gente teve que realmente ir rapidamente para o streaming. Mas, enfim, tentando resumir, foi um pouco isso. Ok. O Paulo, eu não sei se tem mais alguém da equipe, mas eu já vou passar a palavra aqui para o Paulo, que pediu, lembrando a todos aí, quem quiser fazer uma perguntinha, usar esse recurso da mão aqui em cima, facilita. Paulo. Escutando vocês, pessoal da equipe, vocês comentam que tem bastante atores, pessoas da realização que não eram profissionais, no termo mais específico assim da área, né? Eu queria entender como que foi essa chegada ali naquela região, se vocês já tinham contato ali com a comunidade, se aquelas pessoas que interpretam e representam são da comunidade, qual que é essa relação assim com essa região, né? Acho que eu posso falar, né, gente? Tem muito a ver comigo, assim. Eu, na época da série, eu morava ali no bairro, mas antes de morar no bairro, eu já trabalhava ali como educador há muitos anos, assim, desde que eu tinha chegado em Curitiba, assim. Já era prof ali, já tinha feito curtas, e naquela época eu estava morando ali no bairro, então acho que tinha uma proximidade muito grande, assim, com muita gente. Eu conhecia algumas pessoas que entraram na produção, porque acho que o Antônio talvez pode falar melhor disso depois, teve toda uma ideia de envolver a comunidade na produção. Então, assim, sei lá, o restaurante era lá da comunidade, o transporte, não sei o quê, uma série de pessoas da equipe, da produção do elenco, da produção de locação, e muitos deles eram meus amigos, assim, vizinhos de porta, grandes amigos, assim, da vida, de realização. Eu acho que, então, tinha esse elemento, assim, sabe, de estar já há um bom tempo ali. Mas, com certeza, uma coisa era eu, e, por exemplo, o curta que eu tinha filmado antes lá, que éramos 3 na equipe, e outra coisa era a gente chegando lá, claro, né, com caminhão, com luz, uma galera. Então, com certeza, aquilo era um evento, assim, todo mundo perguntando, o que está acontecendo e tal. Com o tempo já, com o bafafá, já todo mundo estava sabendo, né, que a gente ficou, sei lá, 40 dias lá filmando, não me lembro agora quantos, mas... Então, com certeza era um evento, assim. Mas a gente já tinha toda essa relação, associação de moradores,
trabalhava numa ocupação ali também há muitos anos, então tinha uma relação, assim, forte. Mas rolou um processo de coaching bem legal, né, Jandir? Acho que vale comentar, assim, que deu uma movimentada massa. A gente conversou com muito adolescente, né? Ah, sim, a parte dos atores foi incrível, porque a gente fez uma seleção, assim, grande, veio meninos e meninas de vários lugares de Curitiba, assim, claro, muita gente ali da periferia, de outras periferias, mas não só da periferia. Aí depois a gente viveu um processo de oficina com eles, o processo de seleção foi legal, que a gente viu o processo de oficinas ali, de, sei lá, um mês de oficinas, e aí dali dessas oficinas a gente selecionou os atores que iam fazer o processo, então foi um processo, acho que, bem rico, e eu particularmente, o que eu mais gosto do filme são esses atores, assim, e a vitalidade, a verdade que eles trazem espontaneidade que eles trazem pro filme, assim, eu adoro, assim. Todos os personagens são muito ricos, né? Todos os personagens são muito ricos de conflito, né? Desde o Café, que morre logo no início, mas, enfim, o personagem, que eu acho que é o personagem, para mim, cada um deve ter um personagem ali que chama mais atenção, mas para mim aquele que vive muitos conflitos, que é o namorado da menina que fica grávida. Como é o nome do personagem? O Gui. Como é que é? O Gui. Gui. Esse personagem é riquíssimo e é impressionante como esse ator cresce ao longo do filme, porque ele começa muito tímido, muito massacrado, muito ruim. Ele eticamente ele não é resolvido em nada, né? Nenhum dos conflitos em que ele se mete ele se resolve. E no entanto ele vai ganhando uma força muito grande. Me chamou muito a atenção ele. A menina também maravilhosa, aquela menina. Ela é de uma autenticidade fantástica, né? É incrível como é que, em alguns momentos, você acredita completamente no personagem. Eu acho que esse é um dos grandes méritos do filme. É você acreditar naqueles personagens que estão ali, né? Você esquece que eles estão interpretando, né? Você esquece, eles estão ali vivos. Eu estou vendo aqui... Ô, Ricardo, deixa eu só... Depois eu vou pedir tua palavra, Silvio. Quero saber o que você achou do filme também. Ô, Ricardo. Tio Antônio? Ricardo. O Paulo quer falar. Complementar aqui. Quem pediu? Eu não tô perdido aqui. Deixa o Paulo... Acho que o Paulo está falando, depois o Antônio fala. Tá. Rapidinho, é só para perguntar uma coisa que eu vi que vocês tinham comentado mais cedo, gente, do Matheus. Aí eu queria só entender se foi uma pessoa que adentrou um campo artístico e a partir desse filme ele começou a atuar, só para entender essa história, assim. Isso hoje até eu estava conversando com ele, assim, à tarde. É uma pena que ele não conseguiu entrar aí. Mas eu acho uma das histórias, pelo menos do nosso cinema aqui, uma das histórias mais curiosas, assim. Posso é uma das melhores histórias que eu já tive o prazer de presenciar, cara. Mas eu vou deixar o Jandir contar. Esse filme ele abriu portas para uma galera que não tinha acesso a esse mercado. Nos abriu portas de uma forma assim que hoje, quando a gente vê esse pessoal trabalhando em produções grandes, assim, e o que eu digo, para mim, o maior exemplo é o Japa, é o Matheus. A gente chama ele carinhosamente de Japa. É que a forma como ele chegou no filme, o Jandir acho que pode contar melhor, mas quando me falaram assim, o cara chegou porque ele pegou o ônibus errado, eu falei, como assim, né? O cara virou ator porque pegou o ônibus errado. O Jandir quer contar em detalhes isso? Essa história é curiosa, mas eu acho que o Matheus é uma das grandes descobertas do cinema paranaense, assim. Eu acho que ele é um ator brutal. Depois disso, ele fez um curta que é o Horizonte, também um curta da Grafo, que estreou em Clermont-Ferrand, teve no Festival do Rio. E aí, depois disso, ele também atuou em Alice Júnior. Depois ele atuou, se eu não me engano, Chão de Rua, que é um curta do Tomás Van der Osten, que teve agora em Locarno. Esse menino é um achado, assim. Eu lembro que muitas vezes, assim, ele carregava a cena, sabe? E até os atores profissionais, eles falavam pra gente, eu lembro que uma vez o Bertazzo me falou assim que ele quando ele precisava da cena,
quando ele precisava entrar na cena, ele encontrava no Matheus a matéria-prima do sentimento da cena, porque o Matheus ele tem uma inteligência emocional brutal. Então ele é um tipo de ator que ele tinha que sentir, sabe, de verdade aquilo que ele estava vivendo, assim. Acho que cada um tem o seu método, esse era o dele. Então ele tinha uma verdade gigante e aí é isso que o Bertazzo fala, assim, eu olhava para ele e sabe, aquilo me carregava para a cena, assim. E o Matheus, cara, ele chegou no casting dele, a história é maravilhosa, que ele falou assim, eu perguntei para ele, bom, e aí, cara, tu tem alguma experiência com atuação, tal, como que é? Ele falou, não, eu não tenho, não, mas nem na escola, tu não fez teatro na escola, tal. Ele, não, mano, na verdade, eu tava vindo visitar uma gatinha aqui no bairro, e aí eu peguei o ônibus errado e encontrei o Capu, que era produtor de elenco, que é um brother nosso que mora lá. Encontrei o Capu, ele disse que ia ter uma fita de cinema, não sei o quê, eu vim aí para ver qual era. Ele falou assim, na caruda, assim, não foi nem tipo, vim aí ver qual que era. E dei risada, falei, tá, e a gatinha ficou lá te esperando. Ele, pois é, cara, agora já era e tal, tô aí. E aí ele entrou para as oficinas e eu lembro que o Marcelo Munhoz, que foi o preparador de elenco ali nas oficinas, um dia ele falou para mim assim, cara, eu acho que o Matheus pode ser o personagem que ele quiser, cara. É o ator coringa, assim, tipo, ele pode fazer qualquer papel, assim, esse menino é incrível. Eu nem sei, porque eu acho que eu já achava ele um profissional ali, né? Os outros, assim, ainda via que, mas para mim eu nem citei porque ele já era considerei um profissional, assim. Então essa história é bem legal. Antônio, queria falar alguma coisa? Só complementando isso, porque eu acho que foi uma das experiências mais legais, assim, de todas as que eu produzi, nesse sentido de deixar um legado ali, né? Eu acho que a gente trouxe muita gente pro cinema, né? Então, foi o Matheus, a Marie também depois fez os trabalhos, o Marco também fez alguma coisa, mas aí veio o Capu, veio o Betinho, então tem profissionais hoje que tipo, estavam lá, né? E precisando dessa oportunidade, a oportunidade foi dada e hoje eles trabalham como elenco, dirigindo, atuando, platô, então os melhores platô agora já nem é mais assistente de platô da cidade, é o Betinho, que começou lá ajudando a gente, fazendo. Ele, você quer ajudar? Vamos, não, massa. E também ficou muito próximo de mim, porque ele também manda projetos para editais, ele pede ajuda e tal, e assim, tem ganhado vários editais, feito um monte de coisa muito massa também, com a equipe que eles formaram ali, né, que é incrível. E então foi realmente assim, uma coisa que transformou muitas pessoas que vieram para a área, e essa foi dessa ideia de dar essa oportunidade de deixar o máximo de recursos, que não era muito, era 650 mil, mas o máximo que a gente pudesse deixar lá naquela comunidade, a gente ia deixar. Então, a gente pegou tudo que pudesse de logística de lá, então, alimentação, transporte, qualquer coisa que a gente ia comprar, a gente comprava lá, né? Tentou pegar o máximo de pessoas de lá para pagar essas pessoas. Ia nas locações, né? Tem bastante locação, pagava todas as locações, um pouco para cada um ali, para ter aqueles locais como locação. Então, a gente dividiu esse pouco recurso, que era bem pouco, para fazer tudo isso, mas para o máximo que a gente pudesse conseguir deixar lá, movimentar a economia, dar oportunidade para essa galera que estava lá, e hoje tem várias, assim, não é só o Matheus, tem várias pessoas que realmente estão trabalhando com audiovisual, vivem disso, tem como sua principal ocupação hoje o cinema, o audiovisual, a partir do Nós por Nós. Né? Maravilha. Vou puxar aqui a palavra. Quem quer falar aqui? Silvio quer falar? Franco vai falar também. Acho que o Silvio posso falar com o maior prazer, porque o filme me capturou totalmente. Acho o resultado super orgânico. O filme tem uma pulsação impressionante, me capturou permanentemente. E me lembrou muito assim uma frase do Adirley Queiroz, agora nessa série promovida aí pelo Carlos Alberto Matos e o Bebeto, né, ou na Real Virtual, com Adirley Queiroz sobre o Preto Sai, Branco Fita, que é um filme de ficção científica, de certo modo, mas que, na verdade, é um documentário. Eu sinto o filme, em maior parte do tempo, como um documentário.
O Jean-Louis Comolli disse que é impossível um documentário de ficção científica. O Odilei provou que é absolutamente possível. E a fórmula do Odilei, acho que se adapta um pouco a Nós por Nós. Ele diz o seguinte: o nosso método é levar a ficção ao extremo e deixar o documentário emergir. Eu acho que essa coisa de deixar a vida penetrar no filme é um pouco isso, um pouco essa forma. Mas o que me deu muita alegria no filme é perceber o alto grau de afatura do filme, o alto grau de profissionalismo, quer dizer, ver como Curitiba está com uma capacidade de realização muito impressionante e ver como o cinema brasileiro mudou nessas últimas 2 décadas. Né? Tinha um momento que era Rio, São Paulo. Aí, nos anos 80, o Porto Alegre emergiu como um terceiro polo, apareceram uns primeiros longas ali do Gerbaz, enfim. E é como as políticas públicas da chamada regionalização, que é, na verdade, uma designação precária, que não dá conta do fenômeno, o Brasil, país continental, capacidade de realização impressionante, as políticas públicas, a inclusão, os editais sempre contemplando estreantes e contemplando também cotas diferentes estados, diferentes regiões, isso realmente mudou a fisionomia do cinema brasileiro e dá uma alegria extraordinária perceber essa pujança assim, no cinema de Curitiba. Então, obrigado pelo filmaço, realmente me deu um grande prazer assistir, foi a segunda vez que eu vi, com imenso prazer. Parabéns. Bacana, Silvio, obrigado aí pelo seu depoimento. Franco, qual a palavra? Ok, Ricardo, estão me ouvindo? Sim. Tranquilo? Beleza. Eu também quero tecer aqui alguns comentários. Eu também tive essa sensação bacana de ver o quanto esse cinema curitibano, né? Já vi alguns outros filmes do Ali, mas o Jandir aí, a questão da dupla direção, isso é fantástica, né? A experiência bacana aqui escutar no Cineclube. O Cineclube tem proporcionado a quem está aqui escutando vivenciar também um pouco da experiência de vocês. E lembrando, Cota, nós estamos aqui, eu acho que na 27ª sessão do Cineclube Casas Casadas. E esse filme em particular, que é de um eixo também interessante, né? Como o Silvio salientou, o Brasil, né, ele é ávido por inovações e a questão social está na pele desse filme, né? O racismo, a violência e principalmente a periferia, né? Poderia ser uma periferia de São Paulo, como do Rio ou como qualquer outra Brasil afora, né? E, inclusive, no primeiro momento do filme, eu achava, inclusive, que era periferia paulista, porque é muito, né, o Paulo aí concordando, né, tem até a mesma gíria, o mesmo coisa que eu também queria saber. Desculpe, se foi uma questão... Eu também achei que era São Paulo, e aí quando falaram da pedreira, eu achei que era filmado no Capão Redondo, que também tem uma pedreira, o que me lembrou enfim, uma citação num dos filmes do Burlan, em que o irmão dele dizia: bom, para quem não sabe, a pedreira é o cu do mundo. Então, eu estava totalmente embalado no Capão Redondo e aí me surpreendi com essa relação de Curitiba. Eu entrei também nessa mesma que você, e acho que todas as periferias, Salvador, Recife, Rio, São Paulo,
Belo Horizonte. Essa realmente é uma realidade trágica que a gente vive no Brasil. E contar histórias, né, Silvio, dessa realidade comum é assim, avassalador, porque o filme ele começa, pode até ter sido pensado bacana, esse lado aí da série, ou do conteúdo audiovisual, chamado de série, ou empacotado como série, mas funciona muito bem num filme de 90 minutos. E traçado a linha narrativa de um docudrama e tal, universal, né? E é triste, nós sabemos que no Brasil nós temos este Brasil, que ainda, né, subsocial, vamos dizer assim, é violento, continua violento, e que é uma lástima essa questão do financiamento para a cultura, o Brasil andando para trás, né? Porque olha o tamanho potencial cultural de Brasis, né, afora e das suas periferias, contarem as suas histórias, tendo seus realizadores, isso que o Antônio comentou, né, do dinheiro, a geração, né, econômica da cultura e do audiovisual como transformador social, né, esses atores, esses artistas, esses técnicos, né? E eu estou falando também porque eu estou no interior de Minas e que, a duras penas, a gente tenta, através da Lei Municipal de Incentivo, ou a estadual, e também as questões de Ancine, Condecines e tal, tão difícil vir para fora do eixo Rio-São Paulo. E, para resumir, eu acho que esse tecido social, que é muito bem costurado e que explode no fim, né, dessa mudança, eu acho que o impacto da cena final eu acho fantástico, porque realmente a mistura, né, da ficção com a realidade, né, é um recado importante para essa reflexão. E que bom que temos um conteúdo como esse em multiplataformas. Então, quer dizer, que nasceu como série, né, depois agora em longa-metragem, e que está disponível nos streamings. É bom que o público possa também tentar assistir no Now, né, enquanto estiver disponível, ou qualquer outra plataforma. Mas eu queria perguntar e também sugerir que as pessoas também tentem para essa oportunidade. No Rio de Janeiro, a gente sabe do Luciano Vidigal, que também está tendo a oportunidade de fazer, né, com Nós do Morro, né, essa aventura boa, salutar e importante da periferia do Rio de Janeiro, né, ou daquilo que se fala favela, poder fazer as suas histórias. E que bom que foi lá em Curitiba essa oportunidade. Como também lembrei muito, dialogando com o que o Silvio coloca, tem um filme francês, lá de 1990 e poucos, com Vincent Cassel, chama La Haine, chama O Ódio. Você vê o filme, você fala, não, isso não é Paris, não é a Paris que a gente conhece, né? É a periferia de Paris. E aí poderia ser do Bronx ou da periferia de São Paulo, que é idêntica, e que a gente tem que ter mais filmes, mais produções dentro dessa característica para transformar essas comunidades para melhor, né? E não andar para trás, como a gente tem visto, né? Com os nossos instrumentos de política audiovisual, né? E acho até que mais do que isso, Franco, acho que o filme tem esse poder de trazer esses problemas, como outros filmes que você citou, mas de trazer as questões que são vivenciadas, né, nesses espaços, que muitas vezes ficam sem voz, né, que muitas vezes ficam sem a oportunidade de serem vistas. E, por exemplo, que não são dramas particulares daquele lugar.
o drama da menina que fica grávida, não é um drama particular daquele lugar, o drama da menina que tem que cuidar do avô, que parece ter um Alzheimer, ele está lá incapacitado, não é um drama particular daquele lugar, mas as condições, né, trazem particularidades a esses dramas que precisam ser mais pensadas, mais refletidas pelo nosso cinema. Eu acho que esse filme tem essa grande contribuição. E me chamou muito a atenção quando eu vi que o Jandir é educador. Eu achei assim, caramba, cineasta educador, né? Eu achei essa junção muito condizente, inclusive com o filme. E eu queria que você falasse, Jandir, como essa condição de educador também influenciou no roteiro do filme, na percepção, na concepção desse filme, que, como o Silvio bem disse, numa semana que a gente está aí num luto terrível, para mim esse filme, por conta do que aconteceu na Cinemateca Brasileira e do que já vem acontecendo diariamente, né, no país, esse filme trouxe um alento, sabe? Eu fiquei, não pelo que ele mostra, mas pela potencialidade dele, pela pulsão, como o Silvio bem observou. Mas eu queria te chamar a atenção para esse teu aspecto de educador, como isso, e mais ainda, de educador e como uma pessoa que é de Sabará, da Vila Sabará, né? Como é que isso aí te influenciou no filme? Bom, cara, eu venho de uma trajetória ali dentro dos movimentos sociais, assim, na minha família já, meu pai, tipo, militante do MST, então eu venho de uma trajetória dos movimentos sociais e acabei me tornando um educador dentro dos movimentos sociais desde cedo, assim, e acho que o começo de tudo ali no Sabará também se deu muito por conta disso, dos encontros que eu sempre tive nessas vivências, né, as histórias que eu ouvi nessas trocas e que eu vivi nesses lugares. Eu acho que é muito disso, assim, acho que vem muito desse lugar, assim, do encontro com as pessoas, das histórias que eu ouvi e vivi morando nesses lugares e estando nesses lugares, assim. Acho que é isso. Só para entender um pouco o contexto, Jandir, você era educador de escola ou de centro cultural ou de algum espaço de associação? Qual que era o vínculo específico? Eu trabalhava ali na escola mesmo, mas no contraturno do colégio, mas dentro da escola, assim, que sempre foi um lugar de bastante acolhida dentro da comunidade e tal, mas não era professor municipal, né? Mas trabalhava com projetos e como educador ali na escola, já há uns 6 anos mais ou menos, nessa escola em específico ali do bairro, que era exatamente do lado onde eu morava, assim. Eu fui morar lá também por conta do trabalho, porque... Inclusive a que vocês filmam, né? Inclusive que a gente filma. Era ali que eu trabalhava. Na verdade, o diretor daquela escola também, por coincidência, é marido de um dos roteiristas do filme, que é o Henrique. Então, a gente ainda tinha esse link, assim. E o Ali também é professor, né? O Ali é professor, o Ali também morava nessa época numa periferia, não exatamente ali, mas ainda mais longe, assim, que o Sabará. Então, acho que ele conhecia bastante essa realidade, estava bem também inserido nesse processo, assim. Mas o Ali é historiador, né? Ele é formado em História na USP. Eu vou puxar a palavra aqui de uma pessoa que está sempre com a gente, mas nunca aparecia, hoje apareceu pela primeira vez aqui, que é a Heloísa, que disse aqui ser de... não sabia que a Heloísa era de Curitiba, enfim. E aí eu queria saber, e que também fez um curso com o Alê, se não me engano, alguma coisa com o Alê, eu queria que você falasse, não só do Alê, mas que você falasse também da sua visão, né, de alguém que mora em Curitiba, desse filme, né, também. Tem que ligar só o som, Heloísa. O som. Tem que ligar o seu som aí. Opa. Eu não tinha assistido o filme. Achei, assim... Concordo com tudo que vocês falaram, porque é sensacional mesmo. Eu fiz uma aula
eu acho que foi de roteiro 3, que o Jandir também fez. Foi isso? Acho que sim, né? A gente foi colega da faculdade, né, Lu? E foi o Ali que ministrou. E o Ali ele não é egresso, mas ele cursou. Quando abriu a faculdade ali, ele já era diplomado e tudo, e foi fazer o curso de cinema da FAP, Fundação de... Como é que é? Faculdade de Artes do Paraná. Faculdade de Artes do Paraná, que agora é Unespar, né? Só que ele já, no segundo, terceiro período, ele já começou a produzir filmes e tudo, e correr festivais, e nunca terminou, nunca se diplomou. E eu realmente, eu acho que os primeiros encontros, eu estou aí sempre, mas sempre com preguiça de baixar o programa, então eu não tinha acesso à câmera, microfone, e ficava participando de longe, assim, mas sensacional. Sempre recomendo, adoro o Cineclube Casas Casadas. Perfeito. Maurício, aqui no Cineclube, o Cineclube Casas Casadas é feito, na sua maioria, por fotógrafos, né? E todos os fotógrafos, quando chegam aqui, contam as suas histórias, suas dificuldades, sobretudo as suas dificuldades, né? No cinema brasileiro estão as dificuldades. E você tinha falado, né, de uma engenhoca construída, das lentes. Eu queria aprofundar um pouco isso, porque uma das coisas que me chama muita atenção no filme são as filmagens noturnas, que acho que tem efeitos, tem momentos de efeitos assim, dramáticos, fantásticos. E você falando aí dessa dificuldade, eu fiquei tão curioso para saber como obter muita coisa de foco, muita coisa do fundo desfocado, dando uma ênfase muito grande no primeiro plano. Parece uma coisa feita com o máximo de requinte possível, né? E você me contando aqui das dificuldades, eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais nisso. Bom, a gente brinca assim, eu brinco que eu sou... Só uma coisinha, Maurício, para você responder. Eu conheço, quer dizer, aqui em Juiz de Fora, a gente fez um festival. Eu criei um festival de cinema, chamado Primeiro Plano. E aí, em 2003, a gente deu um prêmio em montagem no Eduardo Badio. É seu parente? O Eduardo O Rei Está Doente. É do Paraná. Primo, é um primo distante, assim. É primo? É um primo segundo, assim. Uma família de cinema, então. A gente brinca que a gente vai dominar o mercado aqui. Bacana. Grande filme, grande curta. Mas, Ricardo, então, essa questão técnica, assim, né? Eu sempre brinco que eu sou PhD em baixo orçamento, né? Porque a gente é muito acostumado a fazer filmes de baixo orçamento aqui. No decorrer dos anos, os orçamentos foram crescendo, tive a oportunidade de fazer coisas maiores, mas Nós por Nós tinha uma situação bem limitada de orçamento, e como falei, era preocupante, mas foi uma aula, foi um curso onde eu fiz, não foi só um filme, porque, como eu falei, né, essa questão de não ter uma decupagem assim, desenhada realmente, né, e era uma coisa que eu tinha muita preocupação, e eu aprendi muito com isso. A partir desse filme, eu comecei a usar com muito mais naturalidade esse tipo de movimentação com câmera. Eu aprendi muito com esse filme. E essas limitações também, a gente aprende. Toda limitação faz a gente dar um salto em conhecimento naquilo que está fazendo. Então, além de tudo, assim, que nem você falou, as dificuldades, esse filme, a gente teve uma dificuldade climática muito grande, porque foi uma época de muito frio aqui, tinha muita externa, muita noturna. Eu não sei se vocês lembram, mas aqui acho que 70% da equipe deve ter ficado gripada, né? Então, tem, assim, curiosidades. Por exemplo, tem uma cena que eu acho o máximo, assim, que o Ali, quando um dos atores não pôde fazer, que era o Lori, né? Que ia fazer um dos policiais, e a gente falou, como é que vai resolver isso?
E o Ali não sabia, eu falei, cara, vai você manda bem, né? E ele acabou, não tinha outra opção, estava em cima para rodar e ele assumiu. Viu? Só uma coisa, ele estava fazendo também o ensaio. Nos ensaios, ele fazia o papel do Lori com os meninos. Em todos os nossos ensaios. Então, ele já sabia todas as falas. E acho que, não lembro se foi o Maurício, foi a Louise. Falaram, porra, Ali, tu sabe todas as falas, tem super perfil de polícia e tal, tu já foi agente penitenciário e tal, não sei o quê, acho que... E aí ele topou, foi incrível, né? Mas aí que eu falo até a naturalidade da atuação do Ali, né, nessa cena, que é aquela cena quando os policiais entram, invadem a casa de um dos meninos atrás do celular, tal, e aí a mãe do menino tá ali. E eu lembro que o Ali estava muito mal de gripe, assim, ele saiu daquele dia e foi para o hospital, inclusive, né, para consultar. E ele estava com a garganta assim muito arranhada e ele criou aquilo na hora, assim. Ele não conseguia falar. Aí ele falou para outra atriz, né? Falou, a senhora tem um copo d'água aí? E No ela, meio da cena. uma coisa assim, né, que estava fora do script, que não estava no roteiro. Aí ela falou assim, não tem. Só que ele não conseguia mais falar. Ele saiu de cena, saiu do plano, o plano continua. Ele foi, tomou um gole de água, voltou para o plano, e aí falou, procura bem aí, porque esse celular deve estar aí em algum lugar, porque ela falou que não tinha água e eu encontrei. Isso foi uma coisa que ele criou na hora. Assim, isso foi improvisado, né? Totalmente. Total, é verdade. Essa sequência é sensacional. Não, e ele fala assim para ela, todo esse diálogo improvisado, assim, né? Uma provocação deles dois, que a Patrícia Aravi também é uma atriz gigante, mas antes de sair de quadro ele fala, ué, mas que estranho, o que eu tô ouvindo ali, tá gotejando água ali, pera só um minutinho. E aí ele vai e pega a água e volta e fala essa, né? Procura bem celular, porque a moça disse que não tinha água, achei água, então ela disse que não tem celular. Então, assim, foram muitas dificuldades nesse sentido, né? E de estrutura de equipamento também. A gente tinha uma equipe reduzida. Então, por exemplo, aquelas cenas que quando os policiais levam o Japa até o morro, aquele morro é um aterro sanitário que para a gente conseguir chegar lá, a gente atolava os pés, assim, e eu tinha uma cabeça, um HMI só. Eu falei, bom, como é que eu vou iluminar tudo isso aqui com um HMI? Né? Então, é o que eu falo, assim, todo um processo de aprendizagem, de trabalhar com o mínimo, né? É o que tinha, né? Então, fico feliz de ter conseguido imprimir alguma coisa naquelas cenas com tão pouca luz, né? Sim, não, imprimiu bem, porque adensa muito a dramaticidade. Queria ouvir mais a Luísa também, a Luísa que passou também todo esse perrengue como assistente de direção, vivendo aí essa história eu achei maravilhosa. Já mudou totalmente a minha visão da sequência aqui. Mas imagino que o Luiz também tem história aí para contar dessa parceria, nessa assistência de direção. Sim, super. Não, e eu fiquei super feliz, porque raramente, né, a gente vem participar dos debates e falar dos perrengues técnicos, né? E, cara, eu não sei se alguém tem alguma pergunta mais técnica, assim, tem tanta história. O que talvez vocês gostariam de saber da parte mais técnica mesmo, assim, do filme? Não, por exemplo, outra sequência que eu acho que também é bem representativa. Primeiro, todas aquelas sequências de interior, né? Sempre dava a impressão de algo muito, muito exprimido, tendo que ser resolvido ali numa... Não tem estúdio, evidentemente, né? Em um momento, né? Então, isso era uma coisa que eu queria... Por exemplo, essa cena que o Maurício falou, ela é uma cena que ali parecia que para mim não cabia um improviso desse tipo. Tudo fechadinho, né? O improviso se dá na saída de quadro, né? Ele se dá no fora do quadro. Eu vou para fora do quadro, volto e ainda trago uma história nova, né?
E isso tem muito no filme, né? A própria festa no filme, o baile, né? Ele é bem concentrado. Isso é coisa de baixo orçamento que a gente sabe que a gente vai resolvendo assim, né? Você concentra ele para dar a impressão mas você tem ali, né? O momento do baile, a menina cantando na batalha, né? Também acredito que deve ter sido uma sequência muito difícil de ter sido filmado, ou não? Foi difícil. Mas sabe que tem um improviso, mas não é um improviso 100%, né? É claro que a gente, quando o Jandir comentou, a gente chegava lá antes da filmagem, se reunia, e isso acontecia também a cada cena. Então a gente, então agora a gente vai fazer essa cena. Existia um conceito do que se queria com aquela cena, enfim, e a gente fazia ali o blocking com a equipe. Então, essa cena, particularmente do celular, a gente entendeu ali o corredor, então a gente vamos caminhar por aqui, a gente dava espaço também, né, para o elenco se movimentar, para o Jandir e para o Ali entenderem, para daí a gente mais ou menos entender o que ia ser feito. E claro que rolavam umas improvisações, mas o grosso da cena ali a gente já tinha entendido antes de começar a filmar. Era isso, né, Jandir? Então, o improviso que a gente tinha lá em relação, comparando com outros projetos que a gente chega às vezes com storyboard, isso não tinha. Nenhuma lista de todos os planos, ou como o Jandir e o Ali uma vez falaram para mim, quando eu perguntei quantos planos seriam, nunca me esqueço, um bocado de planos. Essa é uma reunião que eu sempre lembro, é um bocado de planos. Mas é óbvio que a gente fazia ali um bloco, a gente pensava na mise-en-scène, então tinha um mínimo ali. Acho que essa era a diferença, claro, do que seria realmente um documentário, né? A gente estava tentando também ter o mínimo de controle ali para conseguir executar. E a festa não teve nada disso, a festa foi um caos mesmo. Foi bem difícil controlar aquela garotada toda lá. A gente tentou no começo, mas foi o caos, assim. Eu acho que é a única vez na minha vida que eu pensei em abandonar o set foi lá. Mas eu fico feliz que eu não tenho feito isso, porque foi bem caótico. Ela foi filmada num dia? Oi? Foi filmada num dia? Foi num dia. Numa noite. Numa noite. A gente teve muitas noites, muitas madrugadas. Mas é porque é isso, né? Faz parte do processo que a gente teve ali, esses desafios, e principalmente com tantos adolescentes ali, tantos jovens também que não estavam acostumados com o tempo que leva para fazer uma cena. Então, particularmente na festa, eles ficaram bem impacientes com o tempo que a gente estava pedindo para eles. Então, aos pouquinhos, a figuração que a gente tinha conseguido começou a vazar. Eles começaram a ir embora. E a gente começou a ficar sem figuração para conseguir continuar sendo. Então, acho que até por isso que o Jandir e o Maurício começaram a fechar o plano, porque simplesmente a nossa figuração estava indo embora, porque eles não aguentavam mais esperar. Não sei se você lembra disso, Jandir. Mas não, claro, porque não tem cachê, né, guria? Tipo, cachê baixíssimo ou nada, né? Porque depois chata, né? Depois a gente teve lá a festa, por exemplo, eu participei da festa da filmagem do Deserto Particular, que é esse último filme do Ali. E aí, assim, né? Todos os figurantes lá ganhando super bem, né? Outro patamar de produção. E aí, né? É um outro... com certeza. Não estou julgando eles, só estou lembrando do desespero. Mas sim, é verdade. Mas eu queria ir filmar numa festa de verdade, que era pior ainda. A galera, você é louco, não sei o que. Não, mas a vida Vamos é um filme. Pra galera. A gente fala, né, que filmes geram muitas histórias, né? E esse pra gente gerou muitas. E era quase assim, uma coisa interessante é que todo mundo estava lá, ninguém estava lá por dinheiro, né? Porque o dinheiro era muito pouco, então estava todo mundo para fazer realmente uma série ou com a intenção de terminar como um filme. Mas uma história que me marcou bastante, acho que nem todo mundo da equipe sabe. Eu falo assim, né, que a gente tem que ter um certo cuidado com aonde a gente entra. Esse filme, por exemplo, a gente entrava, fechava as coisas assim muito em cima da hora, assim, né? Tipo,
não tinha um grande orçamento para pagar a locação e tal. E eu não sei se o pessoal lembra aí daquela cena quando o Chat está correndo e ele foge da casa, ele pula um muro e atravessa por dentro de outra casa e tal, né? E essa cena foi, para variar, um dia que estava chovendo, né? Muito frio. Então, toda aquela... E a casa era uma casa muito simples, num barranco para um rio, assim, né? Eu lembro que a gente chegou lá e conversou com o pessoal, tal, já estava acertado que a gente ia rodar ali. E tinha umas crianças na casa, tinha 2 crianças e colocaram o dono da casa, o pai das crianças, para fazer uma atuação, assim, né? Enquanto a gente pulava junto com câmera, correndo atrás do Chat, que estava fugindo, ele tomava um susto, não sei se vocês lembram da cena, ele toma um susto, assim, dentro da casa, tal, e o cara passa correndo. Essa cena saiu do filme, ela ficou só na série, mas no só filme... na série, né? Mas aí aconteceu uma coisa interessante, assim, né? Porque as crianças ficaram ali assistindo acontecer, e aí é aquilo que a gente brinca, né? Onde passa um set de cinema não nasce mais nada, né? Porque passa o furacão e vai embora, tal, e o pessoal já saindo, limpando, correndo, e daí o menininho chegou para mim e falou: tio, e o filme? Eu falei: pois é, e o filme, né, cara? Ele queria ver o filme, porque para ele, uma criança, sei lá, acho que tinha uns 4, 5 anos, ele viu a gente filmando, mas e aí, né? E o filme? Aí eu passei o rádio para a equipe, falei: trago a câmera e o monitor. Aí a pessoa: mas já está dentro da van. Falei: tragam a câmera e o monitor que vocês vão entender. E aí a gente passou para as crianças, assim, né? Nossa, foi tipo emocionante de ver, porque elas estavam vendo o pai delas atuando dentro de casa, um filme que aconteceu dentro de casa, elas estavam vendo numa TV, assim, né, no monitor. Então foi uma coisa que marcou bastante, assim, tipo, sei lá, se aquelas crianças um dia vão ter outra oportunidade de fazer alguma coisa assim, mas que marcou bastante, assim, né, de a gente ter essa preocupação, de a gente invade um lugar e de alguma forma a gente tem que dar o mínimo de resposta, assim, né? O mínimo de atenção para as pessoas que estão dando atenção para a gente, né? Que nem sempre acontece em grandes produções. Né? Não, é verdade. Isso só reforça a força que o cinema tem, não apenas de realização, mas também de transformação. Isso a gente tem visto muito aqui nos debates do Casas Casadas, sempre. Sempre as histórias de filmagem, por onde os filmes passam, eles mudam as pessoas e a vida das pessoas, não só que participaram da produção, mas também que estão próximas ou perto. Isso é por isso que a gente tem que lutar aí diante de toda essa dificuldade para que não acabe, porque a gente sabe a importância disso. Gente, eu acho que a gente está chegando aqui aí no momento final. Não sei se alguém tem mais alguma palavra, algo para terminar. Quem gostaria de falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta para a equipe. Perfeito. Na verdade, é uma pergunta quase convite. Eu estou em contato com um amigo que ele está fazendo um trabalho num quilombo em Paraty que tem uma pegada parecida com o que vocês fizeram nessa realização, né? E ele está bem nesse processo de filmagem, ele tem compartilhado muito comigo como tem sido. E não sei, depois de conversar com vocês, eu senti de abrir essa porta de essas pessoas assistirem esse filme e sacarem como que elas podem alcançar um resultado, sabe? Eu acho que ele está muito nessa etapa de filmagem e as pessoas estão um pouco assim, com essa dificuldade de entender essas cenas. E não sei, queria perguntar para vocês se existe essa possibilidade de fazer essa ponte, de exibir esse filme para eles, de fazer alguma conversa, por fim. Para mim, tudo certo. Estou aí, só marcar, só agendar. O filme está liberado e eu estou disponível. Só bater a agenda mesmo. Aí, ó, o chefe falou, tá falado aí. Eu também me coloco à disposição para a conversa. Olha, eu queria também fazer uma pergunta derradeira mesmo. Em relação aos formatos do filme, Antônio, em relação à série, né, dos episódios, ela vai estar disponível em alguma
algum streaming? Alguma plataforma? Então, a série simultâneo? ela está sendo exibida agora na TV Futura. Ela tem algumas exibições ainda na TV Futura, licenciado para a TV Futura. A gente pode assistir lá. Isso, lá tem. Mas aí, depois disso, a gente não pensou em nada de streaming por causa do longo. São quantos episódios? São 5 de 26 minutos. 5 episódios, bacana. Isso. Uhum. Maravilha, gente. Ô, Ricardo, deixa eu só pegar o contato de alguém aí. Alguém me passa o contato aí, gente. Antônio@grafoaudiovisual.com. Antônio@grafoaudiovisual.com. Olha aí, o Cineclube Casas Casadas também é produção. Tá? É mais do que um cineclube. Maravilha. Gente, muito obrigado. Parabéns pelo filme. Vamos torcer para a gente reverter tudo isso que a gente está vivendo aí, poder fazer mais filmes como esse, trazer mais histórias como essa e humanizar esse país que está precisando muito, muito. Vamos lá, gente. Obrigado. Falou, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Viva o gente, cinema até mais. brasileiro. Valeu. Viva! Parabéns. Obrigada, Parabéns. viva o Brasil, viva o cinema.